Gente, e tomara que eu consiga entrar. Eu não posso. Oi. Boa noite, estamos no ar com mais um Arte Contem Política. Eu sou Álvaro Maciel, falando diretamente do Morro da Babilônia, essa favela maravilhosa aqui do Leme. Hoje, nosso Arte Contem Política vem falar de políticas públicas, de como se prepara as políticas públicas para a sociedade. E o Estado democrático de direito, quando ele, então, distribui, né, o bem-estar social. Nós temos o exemplo, na cultura, aqui no Rio de Janeiro, nós estamos tentando fazer o Sistema Municipal de Cultura. Nós tivemos agora, no governo que passou aqui no Rio de Janeiro, né, na área da saúde, um caos nas políticas públicas de saúde. E por que, às vezes, acontece de você ter uma boa política pública e por que, às vezes, não acontece aquilo que a gente espera? Ao contrário, o governo Bolsonaro está fazendo o esvaziamento das políticas públicas. E eu quero pedir uma licença aqui a vocês que estão participando nesse momento, tanto aos meus colegas comunicadores, aos convidados, a Patrícia, ao Manuel, para fazer um parêntese. Não podemos mais tolerar essa misoginia, né, de Bolsonaro. Ele foi um calhorda hoje, um patife. Não parece que é um presidente da República, não parece que ele está no Planalto, não parece que ele foi eleito, ele parece um bandido. É exatamente isso que eu tenho para falar nessa abertura, que eu estou muito indignado com as palavras desse homem que insultou, mais uma vez, né, ele é recorrente, insultou a ex-presidente Dilma. Ele que vem dizendo para todas as pessoas, assim, debochando da pandemia, 190 milhões de mortos, 1.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas por dia aqui no Brasil. Quando a gente pergunta alguma coisa a ele, quando o jornalista fala com ele fala que não é coveiro, ele fala que a melhor vacina é pegar a Covid, sempre com deboche. E hoje, mais uma vez, ele provou o calhorda que ele é, um vagabundo mesmo, um patife. E eu não poderia deixar de abrir esse programa sem desabafar um pouco, porque não sou eu que estou sendo, assim, muito bruto, não. A sociedade brasileira não aguenta mais um homem tão mal educado, tão mal intencionado, tão mau caráter como o nosso presidente, infelizmente, nosso presidente Jair Bolsonaro. Está aberto o Arte Contem Política, vocês não esperavam isso, nem eu, mas cada vez que a gente pensa, né, nas patifaria que esse homem faz, no descabimento, nos absurdos que esse homem faz, como presidente do país, não seria outro o meu papel, não seria outro o papel do Arte Contem Política, da TV Favela, a não ser fazer esse parênteses. Rumba, vamos lá, meu amigo. Arte Contem Política, políticas públicas, é contigo. Eu quero saudar a todos aí, geral, quero saudar geral, com um grande axé para quem é de axé, um grande amém para quem é de amém, e aquele saravá, né? Estamos aí no finalzinho do ano, graças a Deus, né? Esse ano está indo embora, eu não gostaria de falar, graças a Deus o ano está indo embora, porque a gente vai ficando cada vez mais envelhecido. Mas graças a Deus, porque é um ano que a gente não tem nada de bom para lembrar, quer dizer, quase nada de bom para lembrar. Tem coisas boas ainda. Eu vou citar uma daqui a pouquinho aqui para vocês.
e falar do nosso portal para vocês convidados aí, né? Estejam muito à vontade, o portal é exatamente para isso, para mostrar para todas as favelas que nos acompanham, que nos seguem, e não só das favelas, mas também lá do asfalto, que o portal Favelas ele vem para isso, ele vem para dar uma voz para os favelados, ele vem para mostrar a cara que nós temos e uma porta aberta para que todos vocês possam adentrar e trazer as suas ideias, trazer as suas informações, que um dos objetivos do portal Favelas é exatamente conscientizar e informar, para que a gente não erre tantas vezes como a gente tem errado ultimamente na hora de fazer as nossas votações. E eu não tenho dúvida de que a maioria dos votos que receberam esses canalhas, que foram 3 canalhas aqui, só nesse setorzinho aqui, um canalha foi o Victor, já está no processo de impeachment, o outro canalha foi o Cruz Vela, que já foi de ralo, e o canalha maior, que é o Bolsonaro, que para muitas pessoas está sendo assim, uma surpresa. Ele não é nenhum presidente, ele não fala como presidente, mas para quem acompanha a trajetória dele, já sabia que ia ser essa tragédia, porque ele é um quadrilheiro, ele é vizinho do chefe da turma do crime, né, do crime organizado, o cara é vizinho do cara que matou a Marielle Franco, o cara despejou medalhas Tiradentes para assassinos, para milícia, ele era amigo pessoal do Queiroz, o Queiroz, e todos eles ex-policiais, todos eles ex-militares, e ele encheu o Planalto de militar. Inclusive, tem um ministro que não representa absolutamente nada na nossa saúde. Quer dizer, o cara mostra que ele não tem piedade, ele não tem amor, ele não tem carinho, muito pelo contrário, ele tem ódio da nossa população, principalmente dos negros e pobres. E ele brinca conosco, sabe? Ele brinca, como se fosse assim, o diabo brincando com todos nós no inferno, e o diabo ali brincando com a cabeça de um, com o coração do outro, e ele vai colocando em cada setor do governo personagens horrorosos, como aquele Sérgio Camargo, e cada setor que ele vai colocando um carrasco, e aí nisso a boiada vai passando. Mas o Portal Favela está aí firme nesse trabalho de conscientização, nesse trabalho que nós vemos convidando todos vocês aí, que a gente fica muito feliz, vem trazendo ideias novas, que a gente precisa acompanhar, nós precisamos mesclar essas ideias, fazer com que nós, mais uma vez, retornemos aqui com todos os ativistas para dentro dos nossos territórios, que se esvaziaram. Os petistas foram embora das nossas favelas, o pessoal do PSOL foi embora das nossas favelas, agora que estão chegando devagar. Isso funcionou bem até na década de 80, ali, quando os sindicatos estavam presentes, quando os ativistas estavam ali conosco. Funcionou muito, 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 muito. E a gente está pedindo agora que a gente retorne isso. O Guilherme está aqui, e o Guilherme é uma daquelas personalidades maravilhosas, que ele está sempre dentro desses territórios, está sempre com grupos maravilhosos, torcedores, comunicação, sabe? Um grande projetista que nós temos orgulho de tê-lo conosco no portal. O Álvaro foi um ganho nosso, vocês não imaginam o ganho que nós tivemos com o Álvaro, que é o cara da cultura. Tanto é que eu chamo de Álvaro do Samba. O Soca está ali quietinho, que daqui a pouquinho ele vai entrar, para também deixar um abraço para vocês, representando ali a Rocinha. E eu aqui, dentro do Jacarezinho, caminhará com o meu manto aqui, hoje o meu manto é verde rosa, compositor da Mangueira, um orgulho danado disso, porque é de cultura que a gente vive, né, gente? É disso. Então, fiquem muito à vontade, vocês já têm a chave do portal, a hora que vocês quiserem entrar, é só meter a chave lá na fechadura, lá, e pode entrar, que a casa é de vocês, ok? Sejam bem-vindos, ok? Favela, de ruas e becos e suas vielas, favela, a contradição é dizer que és bela, favela, seu pote quilombo, seu toque singela, traz ressurreição zumbi. No final, canta o resto. Axé. É isso aí, viva Zumbi, viva Dandara. E eu também quero fazer uma saudação aos bons políticos, né? Nós estamos falando de políticas públicas,
Eu queria passar para o seu Manel, mas o seu Manel precisa ele fixar o telefone dele, Manuel. Manel, Fixado. fixar o seu Tá telefone. fixado. Tá bom. Tá bom. Vamos testar o som do Manel, do professor Manuel, e ele fazer uma rápida saudação, para depois ele fazer, então, a sua palestra. E passar para a Patrícia para fazer também uma rápida saudação. Vamos lá, seu Manel, uma rápida saudação aí, para testar esse som maravilhoso aí. Boa noite para todos. É um imenso prazer estar com vocês para discutirmos os interesses dos povos, das comunidades e da periferia, porque é nosso dever ajudar na luta pelo esclarecimento e uma tomada de posição para que nós possamos obter a igualdade social neste país tão desigual. É um grande prazer. Obrigado, seu Manel. Manuel, que é nosso professor, ele é mestre em administração de empresas, um ativista que está sempre conosco nas praças, nas passeatas, e ele trazendo sempre o seu conhecimento, dividindo com a gente. Patrícia Thomas Kim, pedagoga, psicoterapeuta, capelã civil, pós-graduada na Universidade Hebraica de Jerusalém, em gestão de políticas públicas pela FGV. Tem muita coisa. Dá a sua saudação rapidinho aí, para depois você entrar na sua palestra. Olá, pessoal, boa noite. Grande alegria estar aqui de novo com vocês. Cumprimentar a todos aí, mandar um grande shalom, um saravá, um axé, enfim, uma boa noite para todos vocês que estão aqui. O Rumba falou antes, a grande novidade, uma coisa boa que a gente está levando de 2020 é esse canal aqui, né? Então, é uma alegria estar aqui, poder falar da questão das políticas públicas, da desigualdade, e é isso, a gente vai debater aí, bater um papão sobre como é que nós estamos caminhando, como é que nós podemos melhorar, e agradecer muitíssimo o convite de vocês. Então, vamos lá. Muito obrigada. Nós estamos com um tempo bacana, 12 minutos de programa. O seu Manel terá aí 10 minutos, no máximo, o seu Manel, para falar de um assunto muito importante, que é o censo. Muita gente não percebe a importância, né, do censeamento, né, dessa etapa da pesquisa, de você buscar informações junto à sociedade, lá nos territórios, para depois, então, você elaborar o planejamento das cidades, dos estados, e, enfim, planejamento do nosso país. Seu Manuel Esteves Lima, vamos lá. Eu gostaria de iniciar este debate que nós estamos fazendo aqui com uma palavra muito forte para o momento em que nós estamos vivendo. Que palavra é esta? Nós estamos diante de um grande apagão, um apagão generalizado, um apagão pela vida, com tantas mortes inúteis, estimuladas por esse presidente, um iconoclasta. Nós estamos num apagão da saúde, da educação, da moradia, do transporte, da segurança, das políticas públicas. Tudo é apagão diante desse governo. Então, cabe a nós, que somos militantes comprometidos com a democracia e a luta pela igualdade, lutar com todas as forças para que esse apagão ele volte a ser a luz, um caminho para a realização de políticas públicas. Então, nada podemos esperar desse governo, porque ele representa o apagão, as trevas, aquilo que há de pior nos seres humanos. Ora, se nós falamos de políticas públicas, nós temos que pensar em um instrumento vital que possibilite os meios para que se realize as políticas públicas. Qual é este meio? São os censos regulares que, por lei, deveriam ocorrer a cada 10 anos. O IBGE completou 82 anos de existência e ele agora foi maculado seriamente por esse
presidente negacionista, contrário ao processo civilizatório. Uma verba que era de 3,1 bilhões de reais, ele cortou essa verba em mais de 40%, ela está agora em torno de 2 bilhões e 100 mil. E como ele deu prioridade ao combate ao coronavírus, ele destinou esse dinheiro que seria para o censo, para a saúde, e esse dinheiro foi novamente reduzido lá, em torno de 40%. Como fazer um censo em 5.570 municípios, inicialmente seriam 200 mil recenseadores, agora são 170 mil, e esse censo deveria ter ocorrido em 19, não foi, em 20, provavelmente não é, em 2021 também não será. Será que poderá ser em 2022? Tudo é uma pergunta em um governo que não merece crédito. Se nós não temos informações sobre quantas escolas precisam em uma determinada área de comunidade ou da periferia, quantas unidades hospitalares, quantas moradias que faltam para cada área onde moram as pessoas mais pobres. Se nós não temos informações, como estabelecer políticas públicas? As políticas públicas só são estabelecidas quando nós temos informações sobre as carências por cada área, por cada bairro, por cada município, por cada estado. Se não temos esses dados elementares para a elaboração de políticas públicas, como fazê-las, não é? Então, ele peca por duas vezes. Primeiro, por não realizar o censo e por ele não acreditar em um Estado social, um Estado forte que possa beneficiar a comunidade. O censo do IBGE, ele é obrigatório e serve de guia para o repasse de recursos do Fundo de Participação dos Municípios, do Fundo de Participação dos Estados, para o estabelecimento de valores das cotas. Então, como você pode planejar, como você pode estabelecer prioridades, como planejar se esses instrumentos que seriam dados pelo IBGE através do censo, eles estão cortados e não saberemos se ele vai realizar. Este ministro da Fazenda, que é um antiministro, que é um entreguista, que é um antipovo, disse: para que fazer um censo tão extenso? Porque se nós fizermos muitas perguntas e perguntas indevidas, vamos acabar tomando ciência de coisa que não deve. Como tomar ciência de coisa que não deve, se são as necessidades do povo que estão em jogo? Então, vejam vocês, nós precisamos tomar uma consciência política de que esse governo capitalista que entrega todos os recursos do país para o pagamento da dívida interna aos grandes bancos e transferências de recursos para as empresas transnacionais, se nós não tomarmos ciência e lutarmos para que os recursos arrecadados do país, que são cobrados na maioria de seu povo, porque é o povo que compra, que é o povo que consome, e é o povo que paga o maior volume dos impostos sobre os produtos e sobre todos os insumos que ele consome. Então, nós estamos diante de um governo assassino, de um governo que provocou apagão da vida, na saúde, na educação, da segurança, um apagão no respeito aos pobres e daqueles que mais precisam. Aí eu pergunto a vocês, cabe a nós, um ato de coragem e de solidariedade, nos dar as mãos e conversar com os nossos irmãos nas comunidades, nas periferias, para que eles tomem uma posição diante do grande mal que assola esse país, estudando, tomando uma posição em defesa do país, em defesa da vida, em defesa da família,
em defesa da democracia e em defesa da liberdade. Fica aí o meu convite para todos. Que beleza. Seu Manuel Esteves, ele se preparou para esse momento, e a gente ia falar, eu e seu Manel, do racismo, né? Porque já vinha aqueles fatos ocorrendo aqui no Brasil, magoou bastante, indignou bastante a gente, enquanto cidadão, e depois nós resolvemos falar sobre as políticas públicas. E a Patrícia, ela entrou nessa também, batendo um papo com ela, um papo leve, e esse programa de hoje se desenhou. Em 2020, a nossa democracia ela foi bem atacada, né? Tanta violência, né? Nós tivemos muito racismo, aí veio a onda antirracista para combater, tivemos as questões das mulheres, a questão de gênero, tudo isso convivendo com uma enorme violência, mas não é violência espalhada, não, violência policial. Aquele que deve proteger os territórios, aqueles que devem proteger as vidas, né, nesse território, eles mesmos vão lá e atiram e matam crianças. Então, conforme o Manuel falou, existe um apagão de políticas públicas em diversas áreas, né? Há um exemplo, você que está assistindo, você que é jovem da comunidade, assim, que está aqui, poxa, por que eles estão falando de políticas públicas? É exatamente porque muita coisa que está acontecendo de ruim na nossa vida é por falta dessas políticas públicas. É dever do Estado preparar boas políticas públicas, a exemplo que havia um planejamento lá na Petrobras para dar 75% do lucro, lá, da sua verba, da sua renda, para financiar a saúde, e 35% para a educação. Então, você teria uma verba para você ter um hospital digno, não gastar tanto dinheiro com clínica particular, você teria um colégio público, uma educação pública digna, então você não precisaria pagar um ensino particular para você se formar. Então, a Patrícia, então, veio colaborar conosco, né? Eu também citei com ela nas conversas, como que é bacana quando a gente se reúne em conferência e leva, né, a sua proposta de política pública. Você, cidadão, vai lá e fala, nós precisamos disso assim, 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 assim. E parece que nós estamos vivendo realmente um recuo, um desmonte, né? Não só no censo, mas também na aplicação e na elaboração das políticas públicas. Vamos lá, Patrícia? Agora estou me ouvindo? Agora sim. Agradecer de novo, falar que, em relação à sua fala inicial, viu, Álvaro, sobre a questão da misoginia e da declaração absolutamente fora de contexto, ofensiva, feita à nossa ex-presidente Dilma. Queria aqui corroborar as suas palavras e mandar um grande abraço solidário a ela e falar que essa forma abjeta, né, com que ela é tratada pelo atual PR do Brasil é abominável e inaceitável em qualquer momento, né? Bom, dito isso, eu acho muito legal essa nossa conversa aqui, porque, assim, quando a gente fala assim, políticas públicas, as políticas públicas elas são totalidade de ações, metas e planos que os governos, aí dentro da nossa república, a gente tem o nacional, o estadual e o municipal, eles traçam para alcançar o que o Álvaro já falou aqui para a gente no início da noite, o bem-estar na sociedade e o interesse público. Ou seja, o bem-estar da sociedade ele é sempre definido pelo governo e não pela sociedade. A gente tem um recurso, né, são vários recursos, mas assim, um dos recursos é o nosso voto. Quando a gente está votando, a gente está dizendo o que nós gostaríamos que os governos, o próximo governo fizesse.
A outra participação muito importante que nós temos é a gente o chamado controle social, né? É acompanhar. Então, por exemplo, agora, o Witzel teve as contas dele aprovadas pela LERJ, sendo que ele não respeitou a lei que diz da aplicação de 25% dos recursos na educação, da aplicação dos recursos na saúde. Então, jamais as contas do governo Witzel poderiam ter sido aprovadas, né? Então, eu acho que é muito importante isso que vocês trazem, para que nós tenhamos a consciência da importância que é a participação social, da importância que é nós fazermos o controle social daquilo que os governos fazem. É a obrigação do governo criar políticas públicas de cuidar do bem-estar social, mas é nossa obrigação como sociedade cobrar isso deles e cobrar de forma aguerrida, porque o que nós estamos vendo atualmente é um desmonte dos governos anteriores, das políticas públicas feitas com sucesso dos governos anteriores, mas que, infelizmente, não viraram políticas do Estado, ou seja, elas não se estabeleceram, não se fortaleceram no nível que ela não possa ser desmontada. Então, o que a gente viu foi um desmonte que veio acontecendo, né? E está acontecendo de forma muito rápida, o que faz com que a gente fique muito surpreso. Agora, existem situações que o Estado brasileiro é falho desde sempre. Então, a questão que a gente está lidando agora com ela, né, de forma mais incisiva, inclusive, na própria fala, né, porque assim, não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista, e isso é preciso reafirmar todos os dias, né? E é preciso reafirmar que, sim, o Brasil é um país em que você tem uma classe, um grupo, né? Você tem privilégios pela própria questão, as questões da branquitude, né? Que as pessoas não querem falar sobre isso, mas tem que falar sobre isso também, tem que reconhecer isso, né? Então, a luta antirracista ela é muito maior do que só a luta de um determinado setor ou de grupos majoritários da sociedade. Ela é uma luta de todos nós e de todas nós. Assim como a questão do machismo e da misoginia, né? Então, assim, a pandemia, a luta pela saúde é outra luta que nós temos que ter. Então, por exemplo, nas políticas públicas, a água é um direito que está garantido aos cidadãos, né? Está garantido na Constituição, mas é uma política pública do governo. Quando você tem uma favela, uma comunidade inteira, no meio de uma pandemia, sem acesso à água, isso é um crime, né? E a gente precisa entender essa dimensão, né? Na hora da gente cobrar, não é uma coisa individual, é um direito coletivo. Quando se vê um desmonte do SUS no meio de uma pandemia, o direito à saúde dos cidadãos e das cidadãs. Nós temos direito à saúde. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência, eu acho que esse debate ele é importantíssimo, se a gente fala, né? Então, assim, políticas públicas referentes à saúde, à educação, ao meio ambiente, né? O pessoal falou assim, fomos pegos de surpresa pela pandemia. Quem que foi pego de surpresa pela pandemia? Os cientistas, os epidemiologistas já estão avisando isso há muito tempo. Estão dizendo, olha, em função da questão predatória do ser humano, dos governos em relação ao meio ambiente, da questão predatória em relação à alimentação, né? Não vamos esquecer que a Covid e o SARS-CoV, esse vírus, ele é uma zoonose. Ele é um bicho, gente. Né? E a gente não pode esquecer disso. E o que a gente teve esse ano de 2020 todo? A gente teve desmatamento, a gente teve incêndio no Pantanal, a gente teve perseguição aos povos originários, a gente teve uma polícia matando mais do que nunca no nosso estado, a gente teve um aumento brutal da violência contra as mulheres, também não foi uma surpresa. Os outros países, né, que como iniciaram do hemisfério norte, que iniciaram a pandemia antes da gente, já registraram
os números altíssimos de violência contra a mulher por conta do fechamento das suas casas. Então, a gente tem, sim, que combater isso e pedir políticas públicas para isso, quer dizer, não pode... E, assim, e nós tivemos, infelizmente, na última semana, com o assassinato de 5 mulheres, a gente vê que não tem classe social para a questão do machismo, da misoginia. Nenhuma de nós está exposta a isso, né? É um ódio, assim como a gente tem os crimes raciais, que é um ódio contra os negros. A gente teve, infelizmente, né, mais um caso, mas a gente teve aquele caso lá no sul do país, claramente um crime de ódio, né, contra o negro. A gente tem crimes de ódio, o feminicídio é um crime de ódio específico contra as mulheres, né, quer dizer, pelo simples fato de ela ser mulher. Eu acho muito bem-vindo aqui que a gente possa debater isso. Nós estamos iniciando aí o ano com o governo eleito. Eu acho que é nossa função bater lá na porta do prefeito, dos secretários. Eu acho que esse programa precisa começar a entrevistar também os secretários, convidá-los para vir, né, ao programa, para que eles possam falar, né, o que está se pensando para a saúde, o que se vai fazer, o que está se pensando em relação à questão racial, a questão em relação aos negros, o que está se pensando em relação à pobreza, né? Porque está a questão do auxílio emergencial, que está arriscado não ter mais, e a gente sabe o drama que está sendo isso. Conversando com você, né, Álvaro? A gente conversava no início da pandemia, ainda havia, da parte da sociedade, um esforço para, de alguma forma, oferecer cestas básicas, para, de alguma forma, fazer operações, né, ir nas comunidades, ir nos lugares e fazer um esforço para que todos estivessem juntos para superar isso, né? Mas essa coisa acabou, passou. É óbvio que nós temos que, de novo, fortalecer a questão da solidariedade, da empatia, mas bem que a crise pegou todo mundo e está todo mundo nesse barco aí, né? E como é que nós vamos superar isso? A outra questão da política pública é a política pública, essa questão da Márcia Adler está falando aí, né, que Mônica Francisco hoje da SEDAI sobre a água, né? A água é um direito, isso tem que ser resolvido. A gente está tendo todo mundo com diarreia, com não sei o quê, porque essa água é uma porcaria, é uma água contaminada, uma água cheia de troço, de porcaria, que eles não resolvem a questão e ficam tacando químico lá, não tem estômago que aguente, não tem intestino nem delgado que aguente esse negócio, né? E a gente já está aí quase um ano com essa questão. Mas a educação, por exemplo, é direito das crianças. A educação é um direito das nossas crianças. Então, em função da pandemia, obviamente que não é o desejo de ninguém, mas em função da pandemia, todas as crianças estão violadas no seu direito à educação, né? Preciso fazer uma operação muito importante, né, que a educação possa chegar para as crianças, né? A gente já falou num outro momento da questão da tela plana. Se você faz uma educação que tenha que ter computador, internet, etc., é obrigação do governo uma política pública que forneça os meios com os quais as crianças possam acessar aquilo. A outra coisa é o espaço também. A gente sabe que nem todo mundo tem o privilégio de ter um espaço reservado só para si em casa. É muito complicado. Um estudante está em frente ao computador, a telinha, dividindo a telinha do celular, às vezes da mãe, do pai, né? Num espaço que está todo mundo, ele não tem a concentração suficiente para fazer aquilo. Isso é obrigação, é uma política pública que o governo tem que fazer. Então, acho que a gente tem que cobrar da cidade e do Estado, numa outra conversa com o secretário atual de Educação, que é o Conte Bittencourt. Ele falava da evasão. A gente perdeu mais de 700 mil estudantes do ensino médio. Então, você que está aí,
que é estudante do ensino médio, volta muito importante, né? E diga, e pode ser nesse programa, em outros canais, qual é a dificuldade para voltar, né? A gente não pode abrir mão dos nossos jovens. Isso é um pedido que eu faço, porque eu ouvi nessas eventos por aí, alguém falou, não, a gente não, nossos jovens, a gente não quer perder as crianças. Isso é muito triste. Nós não podemos abrir mão dos nossos jovens, a gente não pode generalizar os jovens, e a gente não pode abrir mão deles. E a educação é um fator importante para que ele consiga superar etapas futuras, né? Então, isso é um pedido que vai aqui, né, para que os jovens retornem à escola, de alguma forma façam valer o seu direito de estudar, que ele e ela consigam expressar, né, comecem a falar nas redes sociais, a dizer qual é a dificuldade de voltar para a escola. Isso é muito importante, né? Eu não quero me estender mais, porque daqui a pouco vai ficar todo mundo deprimido, a gente está indo para o final do ano, mas eu acho que... Né? Então, o Contém Política é uma coisa maravilhosa, excelente, um espaço bom em que a gente pode, a sociedade como todo, se dar as mãos e lutar contra esses desgovernos, contra essas aviltações, eu nem sei se existe essa palavra, né? Mas esses ataques diários que o governo federal faz à população, representado lá, né, no PR, eu não falo o nome da pessoa, até PR, né, de presidente, né, representado nos disparates e nas agressões gratuitas diárias, justamente para a gente não enxergar olhar para aquilo que a gente tem que olhar, né, que é o nosso direito, que está lá na Constituição, que foi de muita luta, ninguém deu para a gente foi para a rua, todo mundo que está aqui nesse programa tem idade suficiente, sabe disso, que a gente foi para a rua, a gente lutou por esse direito, né? Então, não recebeu isso de mão dada, não, né? E a gente quer cobrar, sim, nós queremos políticas públicas adequadas e satisfatórias para a gente passar essa etapa da pandemia e seguir adiante. Então, não basta ser, né, só reconhecer que existe o machismo, é preciso ser antimachista e antimisógino, e é preciso ser antirracista. E é isso. Obrigado, Patrícia. A Patrícia, que da outra vez não conseguiu, né, desenvolver a sua palestra porque a sala estava cheia. Então, nós convidamos apenas dois palestrantes e hoje sim, hoje o nosso assunto engrenou, né? Nossa palestra aí foi bem informativa. E eu quero mandar aqui um abraço às pessoas que estão aqui participando. O Adair Rocha acaba de colocar aqui um recado muito bacana, falando que as questões da favela não têm sido enfrentadas e que a questão da cultura da escravização está presente, né? Isso é verdade. Eu queria mandar um recado aqui para o 247, a TV 247, que é uma grande parceira. Esse programa vai ser reprisado pela TV 247, a gente vai marcar o dia. Quero falar também de todos os participantes dessa TV, do Conselho. A Beth Costa mandou aqui um alô. A Glauci, eu não estou enxergando, a Gláucia está mandando aqui também o seu abraço. Beth Costa também já mandou. Cláudio Barros, Patrícia Félix, olha só, gente, caramba, Helene Nardi Dulce, e a gente tem aqui um compromisso com o horário, que daqui a pouco a galera vai entrar aqui para dar um salve, né? Neide Jane Prado de Carvalho está aqui mandando também o seu alô. E lá na Alerj, eu quero falar, eu vi a Neide Jane ali, eu até me lembrei agora de um assunto importante que está envolvido, que dialoga com a nossa pauta. Lá na Alerj, é um espaço também, né, de representação e de participação social. Nós temos o Fórum das Mulheres Negras. Os deputados também fazem suas lives e recolhem, né, demandas da sociedade. E uma dessas lives, ela fala sobre a luta
contra a pandemia nos territórios de favela, deputado Valdec Carneiro. E dali ele recolheu elementos e, claro, dialogou com todos os outros deputados interessados, Dani Monteiro, Mônica Francisco, deixa eu ler aqui para não faltar ninguém, André Siciliano, Renata Souza, Eliomar Coelho, Sérgio Fernandes, enfim, fez aquela costura interna e aprovou um plano. O Rumba está na área? Cadê o Rumba? Um plano chamado Favela Cidadã. Esse plano foi aprovado agora dia 14. Nós estamos falando de política pública, estamos falando de participação social, e para que esse plano seja realizado, ele é uma lei. Então, para que ele seja materializado, está prevista a realização de conferências para discutir políticas públicas de favela. Eu vou ler aqui algumas delas. Educação básica, atenção primária em saúde, geração de trabalho, arte e cultura, esporte e lazer, inclusão digital, saneamento básico, segurança pública, defesa civil, são algumas dos itens que serão discutidos nessa conferência. Então, eu quero chamar a atenção aqui, teve algumas pessoas ali, bacana, foi a Patrícia que falou, chamar os deputados estaduais, chamar os vereadores, né, dos diversos municípios aqui para o espaço Portal Favelas, para que a gente possa desenvolver e ouvi-los, e também opinar, né, qual o caminho a tomar. Então, uma das perguntas aqui do nosso programa é quando nós vamos voltar a entregar políticas públicas exitosas para a nossa sociedade, para o povo brasileiro. Como que nós vamos recuperar aquilo que estava em curso e que foi quebrado? Então, fica aqui essa pergunta. Vamos para as considerações finais, né, dos nossos dois convidados. Quero também que o Rumba entre nesse bate-papo e vamos abrir aí para a galera entrar. Vai virar um pouco assim de confraternização, mas a gente vai aqui antes, né, dar um fechamento nessa parte. Eu acho que nós cumprimos bem o que nós queríamos. Muito obrigado, Patrícia Tomasquim. Muito obrigado, Manuel Esteves. Voltaremos em breve. Vocês não podem se afastar muito do portal. Trazer esse conhecimento, esse debate, para que o morador de favela saiba que, muitas vezes, ele está sofrendo a falta da água, a falta da escola, a falta do ônibus, a falta do saneamento básico, por falta exatamente de seriedade na elaboração das políticas e na execução delas. Manel falou, precisa lá atrás fazer o censo para saber o que eu vou gastar o dinheiro, o que eu tenho para enfrentar lá no território. Então, é preciso realmente fazer o censo, é preciso que os vereadores, os deputados federais, os parlamentares, estaduais também, desenvolvam as políticas com participação social. É todo um processo para que a gente saia dessa posição que está. Vamos para as considerações finais, para depois a gente abrir para os convidados que estão aí aguardando. Vai lá, Rumba. Eu tinha dito no princípio que teve coisa boa. Parece até estranho, mas teve coisa boa. Exemplo, me perguntaram por que a partir de um determinado momento, nesse ano, ficou muito acirrado a questão do racismo. Porque nós fomos para as ruas. Porque lá nos Estados Unidos e no mundo todo, após a morte de George Floyd, acordou geral. Aqui, esse gigante adormecido também acordou. Começaram a acontecer várias coisas, inclusive na Defensoria Pública, que tinha umas cotas lá para a questão racial, que eram de 20%, aumentaram para 30%. Né? Essas coisas as pessoas não divulgam. É importante que a gente esteja antenado para não perder o foco. E em relação às políticas públicas, é como se fosse pires na mão, né? Você correr a sacolinha. Eles não querem fazer políticas públicas de base mesmo, concretas para as nossas favelas. A gente sabe que não interessa o sistema, não interessa.
Só vão fazer se nós fizermos o que nós estamos fazendo agora, cobrar e insistir nessa cobrança. Fizeram um tal de UPP, dizendo que a questão social ia ser resolvida, etc, etc, mas não. Só mandaram policiais. E, na maioria das vezes, policiais corruptos, sanguinários, assassinos. A questão social ficou para trás. Saneamento, até hoje, ficam falando de saneamento básico. Saneamento básico a gente não quer, não. A gente não quer saneamento básico. Nós queremos um saneamento que não seja paliativo, um saneamento definitivo. Porque senão faz uma maquiagem aqui, outra maquiagem ali. Nós, no Jacarezinho, que a gente chama de Quilombo Jacaré, estamos tomando uma iniciativa de voltar com os nossos mutirões, de fazer realmente um saneamento e mostrar para o poder público como é que se faz um trabalho, como é que a gente quer que seja feito. Estamos trazendo para cá um engenheiro, estamos trazendo para cá um arquiteto, e nós vamos começar a resolver a questão das enchentes aqui do Rio. Inundam várias casas aqui, as pessoas perdem tudo. Mas por quê? Porque o saneamento é básico. Básico é uma cesta que só tem arroz, feijão, fubá, farinha, mas falta carne, frutas, legumes, etc, etc. Então, essa live, quando a gente convida Manuel e Patrícia, fazendo assim as suas ideias, para somar com as nossas, conscientizar a nossa gente, é exatamente para isso. Daqui a pouquinho vocês vão ver o Guilhom aí, maravilhoso, Guilhom, Mariana, o Sol, a nossa galera, a Beth Costa, pô, pessoas maravilhosas que nós trouxemos para o portal, porque é fazer com que a nossa voz seja uníssona. A gente não tem que ficar gritando, nós temos que falar para que nos ouçam. Não é gritar, a gente não quer gritar, a gente vai ficar esgoelhado, vamos perder a voz, né? E aí não vamos alcançar o nosso objetivo. É um grito diferente, é o grito dos excluídos. Então, para vocês, sejam bem-vindos, tá? Já estão com a chave nas mãos, use e abuse. Não precisa mais de bater na porta. O portal está aberto. A porta da felicidade, a porta da esperança. Aliás, esperança não. Esperança diz assim, esperança é a última que morre. Pô, se é a última que morre, então ela morre. Não é verdade? Então, a chave está com vocês aí. Parabéns, Álvaro, pelos convidados de hoje. Todos nós agradecemos muito. Todos aqueles que estão aí também no sapatinho falando. Adair Rocha, sei que ele está atento ali. Está na hora de você fazer a nossa live, hein, cara? Muito abraço para você. Verdade. Olha aí, um feliz ano novo para todos, é o que deseja o Portal Favelas. Grande axé. Seu Manuel, um minutinho aí para as considerações finais, seu Manuel. O som não saiu. Nós precisamos lutar pelos direitos totais. Nós não somos meios cidadãos, nós somos cidadãos inteiros. Nós, quando trabalhamos, não trabalhamos meia jornada de trabalho. Nós precisamos receber o atendimento do direito integral, não ao saneamento básico, e sim o saneamento de qualidade, o saneamento digno. Neste momento, eu não poderia deixar de lembrar uma grande chaga que ocorre, que saíram os dados hoje na imprensa. O Brasil, hoje, tem 14 milhões e 100 mil trabalhadores desempregados. Qual é a origem desses trabalhadores? São homens e mulheres negras, são jovens negros que não têm oportunidade de trabalho. Esse 14 milhões, ele expressa isso. Os jovens e os brancos conseguem se colocar no mercado de trabalho, além do preconceito racial contra o negro, eles alegam que ele tem um maior número de anos de estudos. Então, para ingressarmos no mercado de trabalho, nós queremos não meias escolas, mas escolas plenas, com professores qualificados em horário integral, para educar os nossos jovens, para que eles não façam parte desses 14 milhões e 100 mil pessoas desempregadas que vivem
uma vida angustiada, uma vida sem saber o que comer a cada dia, a cada manhã. Então, é nossa responsabilidade, enquanto um portal de favelas que exerce a reflexão, nós também precisamos pensar na ação organizativa, na ação com consciência para enfrentarmos os inimigos dos povos, das comunidades e das periferias. Precisamos também, no bojo aí da educação, da qualificação, para ter um trabalho digno, salário digno, e não meio salário, e não meio emprego, um salário digno. Nós precisamos também que os pais e os próprios alunos também exijam a aplicação da Lei 10.639/03, que valoriza a cultura negra, que valoriza o papel importante do povo negro na construção desse país. O povo negro esteve presente com o seu trabalho, com a sua luta em todos os ciclos econômicos desse país, e toda a riqueza acumulada da burguesia branca, ela passou antes pela exploração do povo negro. Então, nós precisamos ter a consciência de lutar pelos nossos direitos, não meio-direitos, não nada básico, mas sim de qualidade e total. Esse é o papel que eu convoco a todos para refletirmos e nos organizarmos para defender os direitos, porque uma nação, ela é constituída de um povo, e o povo majoritário no nosso país são os negros, 56% da população brasileira. Temos que fazer valer esse peso em termos de decisão e de conquistas sociais. Manuel. Patrícia, agora nós vamos receber algumas pessoas aqui que estão na fila aí para falar, e você dá o seu alô aí, que a gente já vai chamar a galera que está aí esperando. Eu queria trazer aqui como considerações finais que a gente ficasse muito consciente e atentos à questão do combate radical contra o machismo e a misoginia. Então, a gente está falando de números estratosféricos. Ele tem também na sua base, para colaborar que o senhor Manuel falou, né, ele tem também na sua base a questão financeira, né, de mulheres que ficam submetidas, né, à violência porque não têm condições de estar, né, de se sustentar fora daquele relacionamento abusivo. A gente sabe que 80% das violações e das agressões das mulheres são feitas por pessoas do entorno dela. Então, acho que nós precisamos nos conscientizar disso e exigir políticas protetivas para as mulheres, políticas públicas eficazes, e a gente tem que parar de enrolar, né? Os governos têm que parar de enrolar, eles têm que solucionar a questão da violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha, lembrando que a Lei Maria da Penha, ela foi uma punição do Brasil na Comissão de Direitos Humanos Internacionais da OEA, né? Porque a polícia não protegeu a Maria da Penha, ninguém protegeu a Maria da Penha, ela denunciou, ela falou, e ela foi, praticamente, ele matou ela, e ela renasceu ali, né? Então, isso foi uma punição. A gente tem punições que podem ser pagas, por exemplo, né, ressarcir as famílias, que foi o caso da chacina da Candelária, que a gente sabe que as famílias acabaram recebendo, lá da época do governo do Cabral, que ele tinha que ter pago, e teve essa punição ao Brasil, porque o Brasil não cumpriu a sua função protetiva, de políticas protetivas para as mulheres. Nós precisamos avançar mais, nós precisamos de proteger essas mulheres, elas têm que ser tiradas desses espaços, mas elas não podem ser tiradas assim, bota em qualquer lugar, né? Existe uma coisa chamada dignidade, né? Então a política pública ela também tem que vir com dignidade, seja para as mulheres, seja para as crianças. Patrícia Félix estava aí, a gente sabe como é que são tratadas as nossas crianças, os nossos adolescentes, toda a questão do sistema socioeducativo, que a gente sabe que o racismo está lá, incide diretamente sobre os jovens
e as jovens negras, né? Então, a gente precisa de se fortalecer nessa convicção e saber que nós temos que cobrar aos governos, eles têm obrigação de cuidar dessa questão. O nosso companheiro Samuel já falou da Lei 10.639, eu quero fortalecer e dizer a Lei 10.639, a Lei 11.645, né? Antes dela, a gente já teve a Lei CAO, já tivemos todas as outras leis. É importante que a gente tenha nome de escola, nome de rua, marcos culturais que têm visibilidade a grande contribuição negra na construção do país, né? Tarefa só para a escola, não, é uma tarefa para a cultura também. Com né? certeza. Precisa disso, a gente precisa falar da manutenção e do cuidado que a cultura negra tem em relação à natureza. A gente precisa falar dos povos, das religiões de matrizes africanas que cultuam a natureza, né, que têm sido muito atacados. Então, a gente tem que falar da importância da liberdade religiosa no nosso Estado, né, e na nossa cidade. Então, acho que são pautas que esse programa está de parabéns em trazer, mas que nós precisamos continuar aí aguerridos. E para dizer que eu estou terminando assim de uma forma tão para baixo, vamos falar o seguinte: a gente vai terminar para cima, no sentido de que nós estamos todos juntos e todas juntos, e juntas, não é? Porque a questão LGBT também entra aí, né? Verdade. E que nós vamos construir um 2021 melhor para a nossa cidadania. E que nós tenhamos força e coragem para avançar. Feliz 2021 e vamos juntos. Valeu, Patrícia. E para esse clima aqui terminar bem para cima, eu vou pedir a Tássia para trazer os convidados que estão aí esperando. É o Rumba, um cara sensacional que preparou, né, pensou, inventou esse portal Favelas. Eu tenho me esforçado, né, bastante para colaborar. E quem está aí? Mariana, André, que bacana. A família aí, ó. Bilhão. Vamos começar com a Mariana. O espaço é seu, Mariana. Vamos lá, André. Vamos lá, Olá. Bilhão. Olá, boa noite a todos e todas. Foi maravilhosa a live de hoje, que debate quentíssimo. Queria aqui saudar esse programa Arte Contém Política, um programa que assim sustentou a TV Portal nesse primeiro momento aí que a gente está engatinhando, começando a aquecer os motores, né? Porque 2021 é que a gente vai alçar um voo mesmo a partir disso que a gente está esquentando. Acho que Rumba e Álvaro fizeram assim um trabalho incrível, né? Tivemos também o programa do Soca, né? Enfim, trazendo vários artistas de vários espaços e favorecendo aí a voz da favela, trazendo para que mais pessoas possam ouvir, né? Aqueles que são tão silenciados e invisibilizados, mas que têm sua voz e sua bossa e o seu samba, né? Álvaro e Rumba, que são grandes sambistas, além de serem políticos de verdade, né? O político do dia a dia, que fazem as costuras, né? E que trazem as pessoas de todo lugar. Então, assim, para mim foi assim maravilhoso assim, o fechamento com o programa de hoje. Tá tudo anotado, viu, Patrícia? Você trazendo aí toda a discussão, né, de gênero, toda a discussão, né, a ideia que você deu da gente trazer os secretários de educação, de saúde, acho que a gente tem que trazer mesmo, tem que institucionalizar. A ideia do Álvaro e do Rumba hoje de discutir a política pública não dá só para a gente trabalhar com os movimentos sociais, a gente parte dos movimentos sociais, né, como disse o Manuel, né, não basta fazer live, não basta que o Portal Favelas seja apenas um lugar para, enfim, trazer visibilidade para as ações, é preciso ter uma ação organizativa para enfrentar os inimigos da favela, e é isso mesmo que a gente vai fazer. Mas não basta fazer isso, a gente precisa também trazer os responsáveis, né, institucionais pelas políticas públicas. É com eles que a gente precisa falar, acho que a gente não pode mais falar só entre nós, então a gente tem um enorme desafio, e é a partir da discussão sobre o racismo e sobre a misoginia e a LGBTfobia
que tem que tomar o país. Não é só quem está na favela, não são só os negros. A questão do racismo é uma questão de todos. Aliás, nós brancos, que somos responsáveis pelo racismo e pela branquitude, é que temos que nos responsabilizar mais do que qualquer um, né, por assumir, né, as consequências do que aconteceu com o povo negro nesse país. Então, isso que o Manuel trouxe agora, que foi a importância das leis, né, que viabilizam que a gente assuma quem é que, de fato, construiu a nossa história, né, que os negros, os trabalhadores, as pessoas das classes populares, os nossos indígenas, né, e muito das mulheres também que sustentaram, né, com a sua sabedoria feminina ali, subsumidas, né, pelo patriarcalismo, né, e pela sociedade escravocrata que a gente sabe que está nesse país e que reacionariamente agora pretende ir na contramão do que vinha, né, um processo de democratização, um processo de assunção aí daqueles que eram excluídos e silenciados, e que, porque estão produzindo uma revolução ainda que vagarosa, ainda que a gente precisa avançar muito, estavam saindo do seu lugar de excluídos. Então, isso que a gente vê agora da subida do fascismo ao poder, né, da milícia e do fundamentalismo religioso, sem dúvida nenhuma, é uma reação a uma força muito grande que vem sendo construída e que os governos Lula e Dilma deram lugar. E elas estão nas favelas, e é por isso que eu estou aqui construindo com vocês, com Rumba, com Álvaro, com Cláudia Rose, né, com Lourenço, com André Constantini e também com nossas queridas Beth, Orlando e tantos outros, Lin, tanta gente que está aqui com a gente e que vai aos pouquinhos mostrar a cara aqui para vocês entenderem que é uma cidade servida, como disse a Adair Rocha, que vem construindo também junto com a gente essa ideia de estar também nas universidades e trazendo o Portal Favelas para a qualificação que, enfim, a gente merece e a gente precisa. Então, muito obrigada, Rumba, muito obrigada, Álvaro, por esse trabalho maravilhoso que vocês estão nos ajudando a construir, e muito obrigada pela presença aí de Patrícia e Manuel, que fizeram falas muito animadoras para 2021. Valeu. André. Vamos lá, Guilhom, já assume aí, já passa para o André, Guilhom. Guilhom de tantas lutas, tanta experiência, aqui até essa hora, pacientemente, para dar a sua saudação. Um orgulho estar com o Guilhom aqui hoje. Mestre Guilhom. Com certeza. Então, companheiro, está dando para ouvir, gente? Dá para ouvir? Tá sim. Boa noite Sim. a todos e todas, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Acho que estamos fechando com chave de ouro esse ano, que não foi um ano bom para as lutas populares, para o povo brasileiro. É um ano de muita dor, de muita dificuldade, né? Nós estamos aí vivendo essa mistura de pandemia com pandemônio, mas eu venho aqui deixar uma mensagem de esperança, olhando para um 2021 de muita garra, muita luta, muita mobilização, muita organização popular, e lembrando que políticas públicas, elas são fruto de um resultado de correlação de força nos poderes constituídos, executivo, legislativo, mas elas são também, e principalmente, fruto da mobilização do povo, né? Eu estava aqui lembrando que os setores democráticos e populares, a esquerda, de uma forma geral, o setor progressista no Congresso Nacional, é amplamente minoritário hoje, nos últimos anos tem sido. Mas eu vou dar 2 exemplos de lutas que resultaram em políticas públicas importantes. Um é o auxílio emergencial, que infelizmente vai acabar daqui a alguns dias, mas que foi um processo de luta, de muita mobilização social, para que esse auxílio emergencial de R$600, que muita gente acha que foi o Bolsonaro que deu, quando, na realidade, o Bolsonaro queria dar um mísero auxílio de R$200 durante 3 meses, e foram os setores progressistas no Congresso Nacional, mas com muita mobilização popular nas redes e nas ruas, né, e nas instituições,
que conseguiram arrancar do Congresso Nacional esse auxílio emergencial de R$ 600. E agora, recentemente, foi votado a questão da regularização do Fundeb, e novamente os setores conservadores tentaram alterar lá a legislação, tentaram enfiar escolas particulares, escolas religiosas e tal, para aquilo que deveria ser um fundo de manutenção do ensino público brasileiro, e, novamente, uma grande mobilização nas redes, nas ruas, etc., fez com que o Fundeb fosse regulamentado como deveria ser garantido o dinheiro público para o ensino público. Estou dando exemplo no plano federal, mas eu podia dar um exemplo no plano estadual. Acabei de saber aqui que hoje a Alerj, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, destinou R$ 20 milhões para a Fiocruz, para iniciar o plano de ação de combate ao Covid nas favelas, que foi uma articulação da sociedade civil, da academia, das lideranças de favelas, junto com a academia, e isso deu resultado. Foi muita pressão popular, muita força também nas redes, etc. E tal. Poderia dar exemplos também no plano municipal. Estou lembrando aqui de leis recentemente aprovadas, foram apresentadas pelo vereador Raymond, outras pelo vereador Tarcísio, etc., também de apoio à luta contra a pandemia nas favelas e tal. Então, o que eu quero dizer é que quando o povo se organiza, se mobiliza, pressiona e luta por essas políticas públicas, elas acabam acontecendo mesmo dentro de um quadro que é claramente desfavorável aos setores populares, aos trabalhadores, aos negros, aos favelados, às mulheres, etc. Mesmo assim, a gente consegue boas vitórias no Congresso Nacional, na Alerj, nas câmaras de vereadores, quando existe da nossa parte mobilização, garra, organização e consciência política. Eu prevejo um ano de 2021 de muita garra, muita luta e muita mobilização. Vamos a eles, o Portal Favelas está vivo, está presente, vai fazer parte dessas lutas. Ô, Rumba, você que chama agora o André, porque esse cara tem que vir aqui para o Portal, né? Ele faz sucesso no 247, faz sucesso em todo lugar. E aí, ô Rumba, ele vem ou não vem? Vem, rapaz, ele se mistura, cara. André é nós, rapaz. André é nós, André é nosso. André está conosco, é do mesmo sangue que corre nas veias dos favelados. O André é um dos grandes representantes nossos aí. Eu tenho um orgulho incrível, grande demais. E logo, o André agora está com a gente. Pô, que bom. É que ele chegou agora nesse final de ano, a gente fazendo já uma reprogramação, né, reconstruindo aí para que nós tenhamos um trabalho melhor para o ano que vem, e aí não deu tempo muito do André estar participando mais, mas só os poucos espaços que o André ocupou aqui no Portal foram sensacionais. Ele inaugurou a conversa de rua, cara, inaugurou lá a conversa de rua, Portal nas ruas, que coisa maravilhosa, maravilhosa. Então já mostrou para o que veio. Né, André? Manda abraço aí, meu pai. Valeu, Rumba. Obrigado aí mais uma vez pelo convite aí, que me foi feito pelo Álvaro Maciel. Boa noite a todos e a todas que nos assistem nesse momento, que nos prestigiam com a sua audiência. É muito bom tê-los aqui conosco, mas eu venho pedir a vocês que venham dar um like no vídeo. É muito importante, porque quanto maior for o número de likes, mais o YouTube apresenta o vídeo para o maior número de pessoas possíveis. Então, além da sua audiência, que é muito importante para nós, é importante também que você venha sentar o dedo no like para que o YouTube venha apresentar esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis. Bem, o ano de 2021 vai ser um ano de colapso social, com o fim do auxílio emergencial, com o aumento do desemprego em plena pandemia. Eu não tenho sombra de dúvidas que viveremos um colapso social com várias revoltas. Algumas dessas revoltas serão revoltas espontâneas, algumas já vêm acontecendo, e outras revoltas organizadas. O que compete a nós, do campo da esquerda progressista, é estarmos inseridos nessas revoltas, inseridos nas pautas identitárias. Eu acho que as pautas identitárias vai fomentar a erupção do vulcão. O Brasil é um vulcão prestes a entrar em erupção e as lavas da revolta vai descer e incendiar todo o Brasil. Então, compete à esquerda assumir essa responsabilidade de estar inserido
nas lutas sociais que estarão fomentando a erupção desse vulcão. Eu espero que os partidos de esquerda não fiquem só debruçados e pensando em 22. Antes de 22, tem um ano macabro, que é 2021, um ano de muita disputa de narrativa, principalmente nas ruas. Aqui no Rio de Janeiro nós temos uma luta que eu acho que vai ser central, que é a luta contra a privatização da SEDAI. Acabou de sair a data para a abertura do processo de concessão da empresa estatal SEDAI, vai ser no dia 30 de abril de 2021. Eu espero que a esquerda se organize e fomente várias manifestações para que nós venhamos brecar aí a privatização da SEDAI, porque você, favelado, que está me ouvindo nesse momento e me assistindo, saiba que você vai ser o principal atingido caso ocorra aí a privatização da SEDAI. A água é um direito humano e é um direito essencial para o desenvolvimento humano. Nós temos que tratar a água como um direito humano, e nós temos que lutar muito por esse direito. A água não é mercadoria. Esse grupo de empresários, ou esse grupo de empresas que querem participar da concessão da SEDAI, podem ter certeza que eles não estarão pensando no bem-estar da sociedade fluminense, da sociedade carioca. Então, nós temos uma grande responsabilidade com esse veículo de comunicação em mãos, de usar esse veículo de comunicação para fomentar essa discussão, principalmente dentro dos territórios de favela, porque em todos os processos de privatizações no Brasil existe um script, existe um roteiro já pronto. Primeiro, você faz o processo de sucateamento da empresa estatal. Segundo, você faz o processo de precarização da prestação de serviço. E, em terceiro, você tem a mídia empresarial, golpista, lambe-botas do governo estadunidense, que faz o serviço sujo de maximizar esses problemas e convencer a sociedade que aquilo que é público é ruim, que aquilo que é estatal é ruim, que a alternativa correta é a privatização. Vou dar um exemplo para encerrar minha participação, que aconteceu com a SEDAI, né? Alguns fatos recentes. O primeiro fato foi a água barrenta com gosto de esgoto. Depois você tem o segundo fato, que foi a demissão de técnicos que atuavam em áreas importantíssimas para o desenvolvimento da empresa estatal SEDAI. E agora, em plena pandemia, a falta de água, né? O problema no abastecimento de água. Você acha que isso é aleatório? É óbvio que não. E a imprensa maximizando esses problemas, justamente para mostrar para a sociedade que aquilo que é público é ruim. A prestação da SEDAI, de serviço da SEDAI, é uma maravilha? Não é. Agora, a solução não é privatizar, é nós nos organizarmos para que esse serviço se torne cada vez melhor, essencialmente, principalmente para as periferias e para as favelas. Então, 2021 é ano de luta, companheiros e companheiras, é ano de luta, camaradas. E nós temos lutas centrais para realizar, como a inocência do ex-presidente Lula, para que a democracia venha voltar ao Brasil. Enquanto Lula tiver seus direitos políticos sequestrados, não vai existir democracia no Brasil. Eleição sem Lula é golpe continuado, isso é luta central. A luta em defesa da soberania nacional, estão saqueando o Brasil, vendendo aí várias plataformas de petróleo importantíssimas para o desenvolvimento econômico do Brasil, vendendo terras agora para empresas estrangeiras, passou no Senado, eu espero que não passe aí no Congresso. Então, assim, a luta pela defesa da soberania nacional é fundamental. Sem soberania não tem educação, não tem cultura, não tem nada. E outra luta central, companheiros, é levar a luta de classe para as pautas identitárias, para que essas pautas não sejam sequestradas pela mídia empresarial burguesa golpista e que não ocorra uma nova jornada de junho em 21. Então, assumamos a nossa responsabilidade. Parabéns, Rumba, pela ideia de construir essa ferramenta de comunicação. Eu não abro mão de me utilizar dessa ferramenta como uma ferramenta política. Isso aqui não é lugar para só entretenimento, a gente tem essa responsabilidade. Que é isso, companheiro? Como é que a gente vai ter uma ferramenta de comunicação na mão e vamos ficar aqui entretendo as pessoas? Você aí vai assistir a Globo, pô, Rede TV. Não, aqui é política também. Que aqui é política, então a gente vai usar como ferramenta política, não tem como, né? A comunicação é universal, isso nos é privado, né? Então, assim, parabéns, Ruba, por essa ideia brilhante. A Mariana Molica, que a gente sabe que é a nossa Bombril, né, cara? É mil e uma utilidades, eu não sei como ela aguenta cuidar do marido, da família, né? Esse cuidado com a vida dela social, com o trabalho e as mil facetas da Mariana na militância. Então, um abraço para a Mariana também, tamo junto. Valeu, é porque ela está sempre no divã. Olha, vamos encerrar aí com essa homenagem a você, Rumba. Você realmente é o cara que nos inspira, você é o cara que coloca a gente aí de cara pro gol,
e só não chuta para a rede quem não sabe chutar, né? Mas aí você tem feito esse papel aí de um paizão de todo mundo, um cara sensacional. Obrigado, Rumba. Esse programa foi para você. É isso aí. Eu que agradeço geral aí, ó. Eu que agradeço muito. Vamos unir nossos gritos para unidos sorrir. Vamos descer esses morros. A liberdade vem aí de novo. Vamos unir nossos gritos para unidos sorrir. Vamos descer esses morros. A liberdade vem aí. Quem foi que disse que Isabel deu liberdade? Mentiu. Quem foi que disse que já não há escravidão no Brasil? Foi o sistema dominante, abominável, o mesmo que matou zumbi. Axé, favela, de ruas e becos e suas vielas. Favela, a contradição é dizer que és bela. Favela, seu pote quilombo, seu toque singela, traz expressão zumbi. Aí, feliz 2021, 22, 23, 24. Valeu, nós. Valeu, pessoal. Feliz 2021. Valeu. Fora Bolsonaro! Bora! Lula mais livre do que nunca! Lula presidente, porra! Valeu, pessoal.